Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e este é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a atenção à saúde das pessoas usuárias ou dependentes de drogas. Um tema que tem cada vez mais ocupado posição de destaque na agenda pública devido ao crescimento das demandas da população. Em paralelo, os desafios relacionados ao uso de drogas trazem várias dificuldades para o campo da saúde mental, da promoção ao tratamento das pessoas, com impacto ainda em áreas como segurança pública e assistência social. Para conversar sobre isso tudo, o nosso convidado é Frederico Garcia, psiquiatra e professor da UFMG. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, professor Frederico. Obrigado, doutor Luciano, pelo convite. Obrigado, Cristiane, por a gente poder fazer essa conversa que eu acho que é tão importante e tão enriquecedora. Bom, então, para começar, o senhor poderia nos contar sobre a sua trajetória profissional. Eu sou médico psiquiatra, né? Sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, eu coordeno o Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidades e Saúde, e a gente tem uma série de pesquisas com pessoas em situação de vulnerabilidade, dentre elas, né, os usuários de droga. Então, é um tema de pesquisa de muitos anos. Eu comecei a trabalhar nessa área durante a minha formação na França. Eu morei lá 6 anos, fazendo um ano a mais de residência e meu doutorado, e foi algo que me atraiu muito rapidamente, porque é um tema que move muitas paixões, né? E que tem um lado clínico muito bonito de ser trabalhado, porque a dependência química é um lugar onde as pessoas se tornam extremamente vulnerabilizadas, e onde quando a gente consegue ajudar elas a reconstruir um objeto de vida e um modo de vida mais saudável, a gente acaba tendo um retorno muito positivo dessas pessoas, porque é uma doença tratável. O uso de drogas pode ser considerado um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública, né? Primeiro a gente tem que separar dois temas diferentes, né? As tais drogas lícitas e as drogas ilícitas. Droga é droga em qualquer situação, ou seja, na verdade, todas as drogas vão agir no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, vão produzir um efeito, que é a onda, que normalmente é o que o usuário objetiva alcançar, né? Seja, né, a inibição, a ativação ou a perturbação, né? De perceber coisas diferentes. Mas todas as drogas vão atuar num circuito que é um circuito de sobrevivência importante nosso, que é o circuito de recompensa, causando uma distorção no funcionamento desse circuito. Essa alteração, né, como exposição a longo prazo, tem como consequência para 1/4 das pessoas que experimentam drogas, né, quaisquer que elas sejam, uma doença que chama dependência química, né, que é uma doença que normalmente é incapacitante, que, dado, né, o fato de que as pessoas começam a consumir droga, normalmente na adolescência ou na faixa que são ainda adultos jovens, né, vão ter consequências por muitos anos na vida delas, e isso hoje, num país que está envelhecendo, que está passando pela transição demográfica, né, a nossa perda de capital mental tem um custo muito alto do ponto de vista econômico e social para o nosso país. Cada jovem que a gente perde para o crack, que a gente perde para o álcool, que a gente perde para outra droga, né, é um custo do ponto de vista previdenciário importante, do ponto de vista de saúde ainda mais importante deveria ser, e é uma pessoa que vai, durante muitos anos, deixar de contribuir, né, para o nosso país poder ser mais próspero e mais pungente, vamos dizer dessa forma, né? Bom, professor, diante desse problema, né, que é um problema, como o senhor colocou, da saúde pública, como que o senhor enxerga as nossas políticas públicas para atenção à saúde da pessoa com dependência, então, de drogas? O senhor acha que nós temos políticas que dão respostas adequadas? Não, infelizmente a gente tem 2 grandes limitações. Uma grande limitação são as políticas públicas para a redução de demandas, né? Nós estamos fazendo muito pouco para educar as pessoas, empoderar as pessoas a tomar boas decisões sobre consumir ou não consumir droga. Eu sempre falo com os meus pacientes e com os meus alunos, né, que, né, usar droga é bom, se não fosse as pessoas não usavam, né? Só que, né, como várias coisas na vida, tem consequências, e a grande questão é se as pessoas estão dispostas ou se elas têm consciência suficiente das consequências que elas estão assumindo, né?
eu falo de uma coisa boba, né? A gente sabe que o álcool, né, é associado a um aumento de risco de mais de 130 doenças diferentes. Então, nós estamos falando de um fator de risco importante que hoje a gente banaliza, né? Seja na propaganda no jogo de futebol, seja no show de rock, seja numa série de situações onde há uma certa pressão social, uma pressão midiática para que você faça o consumo de uma substância que tem riscos para a saúde, né? A gente sabe, lembra sempre do fígado, né? O câncer de fígado, cirrose, mas a gente vai ter câncer de intestino, aumento do risco de demência, aumento do risco de depressão, aumento do risco de suicídio e assim por diante. Então, a gente está falando de um fator de risco que é assim, muito fácil de ser evitado, por consequência prevenido, né? E aí essas políticas de prevenção hoje no Brasil estão muito limitadas. Nós não estamos tendo programas que atinjam nossas crianças e adolescentes para que eles tenham um empoderamento suficiente para tomar boas decisões em relação a isso. O segundo ponto é a questão do tratamento. Esse também é um limite muito importante, né? Quando a gente pega o orçamento do Ministério da Saúde e o que é investido para tratamento em saúde mental, já é pouco. Quando a gente vai falar de um campo específico da saúde mental, que são os transtornos por uso de substância, é ainda menor. E aí a gente tem uma distorção nessa história que é complexa, né? Que acaba que a sociedade civil se organiza, né? Dentro do conceito que acaba se entendendo como tratamento. E aí a gente vê, de um lado, né? Os AAs e os NAs, que são associações de mutuajudas, que são hoje no Brasil a maior rede de tratamento que a gente tem, né? Com seus problemas, com suas vantagens, mas assim, do ponto de vista capilaridade, qualquer cidade pequena vai ter próximo dela um AA e um NA fazendo algum esforço nesse sentido. E a gente tem um outro caminho que são as comunidades terapêuticas, né? Que estão num limite também bastante complexo do que é tratamento, do que é assistência social, e isso vira uma distorção também. Por quê? Porque onde o Estado não assume o papel dele, né, a sociedade civil acaba assumindo da forma que dá conta e nem sempre é a melhor forma. Mas que medidas poderiam ser feitas, então, para essa educação? Do ponto de vista de prevenção, eu acho que a gente precisa conseguir fazer campanhas que de fato tenham um embasamento científico, e isso é muito importante. Não adianta você botar no jornal, no ponto de ônibus, uma notícia ruim, que isso não vai funcionar, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas com os meus alunos, né? Eu posso vir cá e fazer uma aula de 45 minutos sobre os malefícios do álcool, mas vocês vão chegar em casa e a Sandy vai estar, né, mostrando uma garrafa de uma determinada marca de cerveja para vocês. Vocês vão se identificar mais com ela do que comigo. Então, assim, a gente sabe que para o tabaco, a medida que mais teve impacto, né? Porque, na verdade, o que o Brasil fez, o Brasil é um exemplo na prevenção do tabagismo e no combate ao tabagismo, vamos dizer. Eu não gosto dessa palavra, mas era a que vem aqui. Né? A gente adotou o Tratado Quadro das Nações Unidas e da OMS no sentido ipsis literis, né? Assim, primeiro, restringe o espaço, proíbe o uso em determinados espaços, provê o tratamento e proíbe a propaganda. À medida que dessas medidas a que mais teve impacto foi a proibição da propaganda de cigarros. Simplesmente é uma demanda induzida pela indústria o consumo de drogas, vamos ser francos nesses sentidos, né? E aí, assim, eu sei que nossos legisladores tiveram uma pressão enorme da indústria vinícola do Rio Grande do Sul para considerar que vinho é alimento, né? Por exemplo, né? Ou as bebidas de baixo teor alcoólico são alimentos. Mas não existe isso, né? Álcool é álcool, né? Seja ele cachaça, vinho, cerveja, o que quer que seja. Do ponto de vista efeito, a quantidade, assim, quando a gente olha, a OMS faz essa conversa, quando eu falo isso, todo mundo fica meio maluco, né? Eles falam assim, olha, para ser tóxico, para ter problema de saúde, passar a ter risco da saúde com o consumo de álcool, são 3 doses padrão por mês para o homem e 2 doses padrão para a mulher. Quando eu digo uma dose padrão, corresponde a uma long neck, corresponde a uma taça de vinho, corresponde a uma dose de cachaça. Se você estiver usando mais de 3 por mês, você já começa a assumir um risco à própria saúde por causa desse consumo, né? Acho que todo mundo, quando o senhor fala isso, deve estar pensando em si. Na hora, né? E eu fico... Só que a gente tem um problema que é o seguinte, as consequências não são a curto prazo. Essa é a questão, né? O álcool, por exemplo, assim, a gente minimiza o efeito do álcool, por quê? Porque na maior parte dos casos vai levar alguns anos dessa exposição
para você começar a ter problemas. Todo mundo preocupa com a dependência, mas a gente sabe, por exemplo, câncer de mama na mulher está extremamente associado, câncer de ovário ao uso de álcool, câncer de fígado, câncer de boca, câncer de intestino grosso. Estou falando aqui de alguns exemplos, mas dentro da saúde mental, aumenta o risco de depressão, o risco de suicídio, enfim, é uma série de consequências que a gente não prevê elas e não está informado o suficiente delas para saber se eu vou chegar à noite e vou usar uma cerveja para dormir ou se eu vou, né, tentar tocar piano ou vou tentar buscar uma ajuda com um médico que possa me orientar de uma forma mais saudável. Né? Professor, o senhor falou principalmente em relação à prevenção. Em relação aos cuidados que são dispensados aos dependentes de droga no Brasil, no setor público e no setor privado, o senhor acredita que estão sendo usadas as melhores evidências científicas sólidas, tanto para organizar os serviços, quanto também para prestar o cuidado lá na ponta da linha para o usuário? Eu acho que hoje, com a restrição orçamentária que a gente tem tanto no privado quanto no público, porque na verdade o sistema privado também paga muito mal por esse tratamento, a gente tem grandes restrições e não se usa hoje as mais modernas estratégias de tratamento. Isso é uma verdade. Por quê? Porque eu acho o seguinte, na verdade, como ainda existe uma questão de estigma com relação ao dependente químico, dele ser uma pessoa fraca, dele ser uma pessoa que não tem conta, preconceito, né? Na verdade, a gente não acredita que isso seja uma doença, a gente ainda acha que isso é falta de Deus, falta de força, de vontade e assim por diante, né? Então, a gente não investe nisso como a gente investe num câncer, né? A gente sabe, né, que quando se vai pagar uma conta de câncer, né, acaba se judicializando algumas situações e se paga contas estratosféricas, enquanto que um tratamento que é relativamente barato e que tem um impacto muito grande, ele está sendo negligenciado. E tem uma outra questão dessa história que eu acho que é importante, né? Por quê? Porque, na verdade, é um tratamento que é de longo prazo. Esse que é a outra dificuldade social de entender. A pessoa não está usando droga ou ele não é dependente porque ele quer o que ele deseja. Simplesmente ele se tornou dependente porque ele teve um processo de uma alteração no cérebro dele e ele precisa de 5 anos de tratamento contínuo para conseguir deixar aquilo ali e conseguir retomar a vida dele. De novo, quando eu falo assim, o objeto de tratamento da dependência química não é que ele deixe de usar a droga, ele consiga voltar a assumir uma vida que seja coerente com os projetos de vida dele. Né? Ninguém mora ali na Pedreira Padre Lopes numa situação de rua porque deseja estar ali. Né? Muitas vezes é a dependência ao crack ou à cocaína que levou ele até ali e que mantém ele ali. E existe um perfil de uma pessoa mais propensa a se tornar dependente? A gente sabe que tem alguns fatores de risco que são importantes. Que é um trabalho relevante que faz o Ministério Público, né? Que é a prevenção da exposição precoce. Né? A gente sabe o quão importante é essa questão de evitar que a pessoa consuma muito cedo. O que acontece é o seguinte, tem uma parte do nosso cérebro, que é a parte anterior, que chama córtex pré-frontal. Dos 13 anos até os 25 anos, ele ganha mais ou menos 40% de volume. É essa parte que ajuda a gente a controlar as nossas pulsões, de antecipar, de prever. Quando a gente expõe, sobretudo as drogas inibitórias, como o álcool ou a maconha, muito cedo, essa parte ela não se desenvolve corretamente. Então, a chance dessa pessoa se tornar dependente de drogas, ela aumenta, a chance dela ter problemas de aprendizagem aumenta e assim por diante. Então, evitar o primeiro consumo é um esforço societal que deveria ser maior. Por quê? Quanto mais eu retardo essa primeira exposição, menos chance eu tenho de ter problemas com o uso da droga. Esse é um primeiro ponto. Segundo, existem sim alguns perfis que são importantes, né? São as pessoas que são mais impulsivas, que vêm de famílias onde, né, esse controle pulsional é melhor, elas têm uma chance maior de se tornarem dependentes. A história familiar é muito importante. Pessoas que têm um consumo de droga e que têm pessoas que têm problemas, né, dependência química ou abuso, deveriam evitar a todo preço de fazer um consumo de droga precoce, porque a chance delas se tornarem dependentes. Então, assim, a gente conhece os fatores de risco. É só difícil dizer quem vai cair da corda bamba e quem vai conseguir chegar do outro lado, porque isso é imprevisível. É a loteria, né? Mas é muito interessante que, assim, das doenças mentais, a dependência química é hoje aquela que a gente conhece melhor o mecanismo e que a gente sabe o fator de risco, o fator causal. Né? Se você não se expuser à droga, nenhuma chance de ter dependência química. Uhum.
O que o Brasil, doutor Frederico, deveria oferecer à saúde dos usuários de drogas para assegurar a eles uma atenção integral baseada em evidências científicas? A gente tem um caminho longo aí. Eu acho que a primeira questão vou insistir na redução de demanda, que é o que a gente chama de prevenção primária, que é a questão da educação para a exposição, vamos dizer assim, né? A gente hoje, o único programa robusto que a gente tem de prevenção hoje no Brasil que eu conheço é o PROERD, que é um programa da Polícia Militar, que já existe há alguns anos, que tem tentado se aprimorar, gerar evidências, mas que ainda assim não é baseado em evidências. Existem programas como o Unplugged, que é usado pelas Nações Unidas, é indicado pela OMS, que é um programa que foi validado em vários países e que mostra que a gente, aplicando ele nas crianças de 10 a 13 anos, a gente tem uma redução da quantidade de adolescentes que se expõem ao álcool antes dos 18 anos e das drogas ilícitas. Então, existem programas validados que precisam ser adaptados à nossa cultura e validados na nossa cultura. E isso é tão delicado que esse programa, a SENAD, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, há uns anos atrás, pagou uma instituição de pesquisa nacional para fazer essa adaptação, mas houve um viés ideológico, uma série de questões ali, que eles conseguiram fazer exatamente o contrário, eles diminuíram a idade de exposição ao álcool quando eles foram fazer o ensaio. Eu conto essa anedota, porque é uma anedota triste, né? Foi um investimento grande para a gente não ter um resultado interessante, mas é uma anedota que, assim, nem toda ação de prevenção, ela previne, e nem toda ação de prevenção, ela não é iatrogênica. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que prevenção tem que ser feita com evidências. Essa é uma questão importante. A outra, a gente precisa trabalhar muito o investimento que precisa ser feito nesses jovens, muitas vezes são jovens, né, que se tornam dependentes e que vão precisar, né, de muitas horas, né, de psicoterapia, bom acesso a medicações que são necessárias, alguns deles vão precisar eventualmente ser internados, alguns deles vão precisar de ter um cuidado domiciliar de forma intensiva. São medidas que precisavam constar no nosso pacote de saúde mental e que precisam de um investimento importante e que fazem uma diferença muito grande, né? Porque simplesmente esse tratamento muito aberto, ele leva muito tempo, né? E ele tem limitações que são bastante importantes. E a gente precisa melhorar a abordagem de psicoterapias, né? Porque hoje um dos ramos que é mais bem desenvolvido das psicoterapias é o ramo de abordagem do paciente com dependência química, né? Então, a gente tem abordagens como consulta motivacional, estratégias de prevenção de recaídas, que inclusive são usadas no Brasil de forma bem interessante. Se a gente for pegar o programa de tratamento do Instituto Nacional do Câncer para o tabagismo, eles usam várias estratégias cognitivo-comportamentais e dentro do pacote de tratamento deles tem um impacto grande na eficácia, né, da abstinência de tabagismo depois de um ano, que é bastante importante. Então, assim, essas estratégias existem, são usadas no mundo inteiro. A redução de danos é uma parte importante desse projeto, mas ela não pode ser um objetivo de vida, nem um objetivo de tratamento. Ela é uma etapa desse tratamento, onde a gente vai se aproximar da pessoa, gerar um vínculo com ela para que ela se sinta acolhida, mas em seguida a gente precisa de ter, né, de fato, essa equipe médico, né, de psicólogos e de enfermeiros e de acompanhamento dessas pessoas para que a coisa possa funcionar. Parece complexo, mas não é. Tem jeito de fazer e a gente tem bons exemplos disso. Tá? Bom, a gente acredita e, né, as experiências, eu acho que elas estão aí para serem acompanhadas e utilizadas. Mas eu queria agora, professor, te perguntar sobre o seguinte assunto. O senhor recebeu, com a sua equipe, o Prêmio Euro pelos resultados da pesquisa sobre a vacina Calix-Coca, contra a dependência em crack e cocaína. O senhor pode nos contar um pouco sobre esse projeto? Porque ele é realmente muito promissor, né? E acho que a sociedade tem uma grande expectativa. Na verdade, a gente não tem hoje no mundo, né, nenhum tratamento específico para o tratamento da dependência de cocaína e crack. Cocaína e crack são a mesma droga, só que em forma diferente, enfim. Mas a cocaína ela age direto nesse circuito que eu falei, que é o circuito de recompensa, e ela leva uma distorção desse circuito muito rápido que leva, né, à dependência e às consequências negativas que a gente acaba
acaba vendo, né? Felizmente, pessoas em situação de grande vulnerabilidade. Quando eu fiz meu doutorado, meu trabalho era sobre autoanticorpos ante certas substâncias do nosso organismo que produzem doença. Então, quando eu voltei para cá a gente vivia naquela época o que o professor Laranjeira denunciava, a epidemia de cocaína e crack, que não era uma epidemia como foi a Covid, mas que era um aumento muito importante no número de pessoas. Quando eu fui fazer minha prova para ingressar na UFMG, o meu tema foi exatamente o desenvolvimento de uma vacina para a dependência química. E foi uma medida do Ministério Público que me deu gás para dar uma acelerada, né? Houve uma portaria que surgiu de que os médicos obstetras teriam que denunciar para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público as mães que fossem usuárias de droga. E essa medidazinha pequena encheu meu ambulatório e a lista de espera de mulheres que eu não esperava de um dia para o outro, extremamente importante. E era um sofrimento muito grande para elas, né? Porque a gente sabe que a maternidade é um momento de oportunidade, mas um momento de risco, né? Oportunidade para essas mães se motivarem a interromper o uso da droga, mas um momento de risco porque, né, elas acabam expondo essa segunda geração de alguma forma. E naquela época, depois de discutir com alguns colegas, a ideia seria de desenvolver a vacina, deu uma acelerada, porque a gente pensou se não poderíamos usar a vacina de cocaína, que os americanos já estavam tentando desenvolver, para essa aplicação específica. E assim, esse foi um grande salto que a gente deu, foi um artigo publicado na revista Molecular Psychiatry, que é uma revista do grupo Nature, onde a gente mostra que, de fato, o paradigma de usar uma vacina anticocaína previne, né, tanto os abortos espontâneos como a diminuição do ganho de peso. Os anticorpos são passados para a segunda geração e esses anticorpos são capazes de bloquear o efeito da droga na segunda geração, o que foi um grande salto, né? Então, desde essa época, né, e trabalhando com os colegas, a gente acabou desenvolvendo também uma molécula nova, né, que é o que a gente chama de Calyx-Coca, que é hoje um objeto de estudo, mas que, né, pelo menos nos estudos animais, se mostrou favorável, né, a gente conseguir poder usá-la tanto no tratamento e, quem sabe, também, se isso se confirmar, né, para essa prevenção que a gente mostrou em ratas. Esse objeto de estudo hoje, né, ele está avançando, né? O Estado resolveu ajudar a financiar essa pesquisa e eu acho que agora a gente vai ter um salto aí, tanto de possibilidade de fazer a resposta regulatória, né? Registrar esse medicamento na Anvisa e, quem sabe, daqui 3 a 5 anos poder trazer um produto que, de fato, né, melhore o prognóstico dessas pessoas que hoje são dependentes de cocaína e crack. Então, daqui 3 a 4 anos ela vai estar disponível? Se tudo der certo, se o dinheiro chegar, tem uma série de questões, né? Mas assim, a gente tem essa expectativa de que a gente possa trazer essa resposta, pelo menos de que funciona ou não funciona, né? E se funciona, em quem funciona, com os estudos clínicos. É um pouco o objetivo da pesquisa hoje. Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Bom, no episódio de hoje, então, falamos sobre a atenção à saúde das pessoas usuárias de drogas, com as participações do professor Frederico Garcia, do promotor de justiça Luciano Oliveira e minha, Cristiane Antunes. Doutor Frederico, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar. Obrigado, doutor Luciano. O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 10 de junho, no Spotify e também na Rádio MP. Até lá. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.